Eu quero trazer uma palavra hoje para você, que o tema vai confundir um pouco aqueles que conhecem essa palavra. A parábola do paizinho. Talvez você fale, eu nunca vi essa parábola. Já li a Bíblia inteira várias vezes e nunca vi essa parábola, mas eu vou explicar para você. Abra comigo lá em Lucas 15, 11, 12. Mateus, Marcos e Lucas. Essas parábolas, elas são bem conhecidas. Jesus usava de parábolas para que as pessoas entendessem o que ele queria trazer, o que ele queria falar. Então Jesus, ele falava com muita simplicidade, de uma forma que o povo entendia o que ele estava falando, mas somente os seus recebiam a revelação. Lucas 15, a partir do verso 11, diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles, os 2 filhos. 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Amém. Mantenha a Bíblia aberta, porque nós vamos ler outros versículos. Nós temos a mania de fazer o que queremos. Não adianta dar conselhos. Passamos por várias gerações e entendemos que aprendemos com os nossos erros. Não aceitamos conselhos. Poucos são os filhos que recebem conselhos dos pais e seguem. Na maioria das vezes, eles preferem quebrar a cara, passarem pelo problema, pela dificuldade. Todos nós somos assim. Talvez alguém diga, eu não sou, eu nunca fui, então talvez você tenha a memória curta, ou seja, aquele que eu chamo de exceção. Nós estaríamos melhores hoje, nessa crise que estamos passando, se antes nós já tivéssemos tomado decisões diferentes, decisões melhores. Mas, na maioria das vezes, nós só percebemos que não agimos da forma que deveria, não fizemos a coisa certa, depois que já é tarde demais. Para vencermos esse vírus, teremos que ter imunidade, foi o que eu falei a semana passada. Mas hoje eu quero te dizer que você precisa se posicionar, estar bem com o eterno, para viver o que vai vir amanhã. Você precisa estar bem com o eterno, para suportar o que vem amanhã. Primeira coisa que eu quero dizer, o eterno, ele é especialista em lançar promessas em terrenos improváveis. O meu Deus, o grande e todo-poderoso, ele é especialista em lançar promessas em terrenos improváveis. O eterno olha para um terreno cheio de mato e diz, vai nascer uma promessa ali. O eterno, ele olha para um brejo, não sei se todos sabem o que é brejo, mas eu conheço o brejo como lugar cheio de água, que não tem como plantar. E o Senhor olha para um brejo e diz, aqui vai dar colheita. Ele olha para as coisas que são impossíveis, e ele fala, aqui vai acontecer algo. Ele olha para uma pessoa sem esperança, e ele diz, haja alegria. E ali começa a haver alegria. Ele olha para uma mulher estéril e diz, você a partir de hoje seja frutífica. E aquela mulher estéril passa a ser frutífera. Ou frutífera. Ele olha para a pessoa desesperada e diz, aquieta a tua alma. Ele olha para aquele que está endividado e diz, eu sou o dono do ouro e da prata.
O nosso Deus, o nosso eterno, Ele faz coisas tremendas. Ele olha para o doente e diz: eu te saro, eu te curo, eu te liberto. Ele olha para o cansado e diz: eu sou aquele que renova tuas forças, e como águia você vai voar. Este é o Deus que eu sirvo, este é o eterno que eu tenho falado o tempo todo. O eterno é especialista em lançar promessas em terrenos improváveis. Nós somos movidos a estatísticas e não a promessas, muitas vezes. Há, nesse tempo de crise, pessoas que procuram notícias em todos os lugares. Elas começam a entrar na internet e buscar notícias a respeito do problema, da situação que nós estamos passando. Mas eu quero te dizer algo, que independente da notícia, você nunca vai saber se é verdade ou não. Mesmo que a notícia seja boa. Essa semana talvez a gente volte a trabalhar. Mas a gente não vai voltar a trabalhar pela fé. Se nos for autorizado, voltaremos a trabalhar pela fé, porque nós não sabemos a real situação do mundo. Nós temos que confiar no eterno, não em notícias. Independente da fonte, a fonte é séria. O que é uma fonte séria? Os céus. Nada mais, hoje, para mim, é sério. Eu só posso confiar naquele que fez os céus e a terra. Mas independente da situação que você esteja, independente da situação que virá, você tem um pai. É isso que eu quero te falar. Um pai que você pede, ele perdoa pelo que você fez. Que é o pai que nós lemos aqui. O filho pródigo, eu prefiro dizer o filho perdido. Ele abandonou o pai. Ele foi para uma terra distante. Ele magoou, que nós vamos ver aqui para frente. Se você ler com carinho essa palavra, você vai perceber que a palavra ela fala mais do pai do que do filho. Então, embora colocaram lá um título, a Bíblia é inspirada por Deus, os títulos foram colocados por homens, para separar ali. Né? Embora a palavra seja o filho pródigo, a palavra ela fala muito mais de quem? Do pai. Então eu colocaria o tema nas Bíblias, se eu tivesse escrito, o pai do filho perdido. Por que eu colocaria filho perdido e não filho pródigo? Pródigo quer dizer esbanjador, gastador. E eu digo filho perdido porque além de esbanjar, ele foi ingrato. Ou seja, ele tinha tudo com o pai dele, mas ele não deu valor. Ele foi um rapaz insensível, não se preocupou como ficaria o coração da família, o coração do seu pai. Ele apenas disse: me dá a minha parte, eu quero a minha parte, eu quero o meu dinheiro, eu quero aquilo que é meu. E ele não quis nem saber como ficaria o coração do seu pai. Ele foi uma pessoa sem respeito. O pai tinha uma liderança. O pai era o líder daquela casa. Depois, aquele rapaz chega e não respeita. Ele simplesmente chega e fala: eu quero. Poderia aqui numerar vários pontos que indicam que essa criatura, esse camarada, esse sem noção, estava perdido. Mas o pai, muitas vezes, de tanto você pedir, e agora eu falo do Abba, Pai, eu falo do Eterno, Ele concede as bênçãos para nós. E não, muitas vezes a bênção não é bênção. Por quê? Porque ela veio fora do tempo. Quantas vezes nós batemos a perna, quantas vezes nós deitamos no chão e fazemos charminho, fazemos birra e falamos: Deus, eu quero. E o Pai, o Eterno, Ele chega e libera. Mas bênção fora do tempo deixa de ser bênção. Então não insista para que o Eterno te dê algo. Não insista para que o Abba te dê algo. Mas pergunte o que está no coração dele.
Pergunte qual é a vontade dele, o que ele quer fazer. Ah, pastor, mas como eu vou saber o que está no coração do Pai? Eu sei que às vezes, eu não sei se só comigo acontece, mas às vezes a gente sente um silêncio muito forte de Deus. O Eterno às vezes parece que está magoado com a gente, parece que não quer conversar. Mas Ele podemos fazer testes com Ele. Gideão fez, não testar a Deus, fazer teste com Ele é diferente. Gideão, ele foi chamado para a guerra. E ele era pequeno na sua tribo. Quando você era chamado para a guerra, havia pânico, não é medo não, pânico. E Gideão fala assim: eu vou fazer o seguinte, Deus. Eu vou colocar uma lã. Se acaso chover em volta da lã e não chover na lã, é o Senhor falando. E da madrugada passou, pela manhã ele foi lá, a lã estava seca e em volta da lã molhado. Aí ele falou: bom, mas mais uma vez eu vou fazer um teste. Agora, se somente a lã ficar molhada e em volta ficar seco, eu vou. É o Senhor falando. E logo pela manhã seguinte ele volta lá. Somente a lã estava molhada, em volta estava seco. E eu não creio que o Eterno se irou contra Gideão. Não, aquilo não foi uma atitude de desafio, não foi uma atitude de desconfiança. Há muitos momentos que nós precisamos que Deus desenhe. E eu peço muito isso, para que o Pai desenhe as coisas para mim, para que eu não cometa erros que eu cometi no passado. Muito tem se falado do coronavírus. Aliás, é o assunto do momento. Ninguém morre de mais nada, né? Agora toda doença é coronavírus. Não se fala mais de outras coisas. Mas eu quero falar do antes do coronavírus. Eu quero falar lá, pegar o antes, o que foi feito antes. Antes do coronavírus já havia, como este filho, muitos filhos insensíveis, né? No carnaval falaram o que quiseram. No carnaval não, nos carnavais. Não é o primeiro carnaval que a autoridade do Eterno é desafiada. Se falaram o que queriam, foram insensíveis, foram sem respeito, ingratos, e o Pai deixou. Você quer ir por este caminho? Eu deixo, eu libero, você tem o livre-arbítrio. Antes muitos não queriam estar na casa do Pai. Quantas vezes convidamos pessoas para estarem na igreja? E hoje talvez não, muitos estão sentindo falta. Muitos estão entendendo a necessidade de ter uma igreja aberta. Mas a igreja não parou. E a igreja não vai parar. Mesmo que muitos postem na internet: onde está a igreja agora? A igreja está fazendo. Só pior cego é aquele que não quer ver. Mas a igreja está se movendo. Esse filho foi marcado por uma casa de amor. Olha que interessante. Ele não saiu da casa porque ele estava sendo ali injuriado. Ele não saiu da casa porque estava sendo humilhado. Não, naquela casa havia amor, havia festa, havia alegria. Mas aquele filho fala: me dá a minha parte. E depois de pegar a parte, ele sai. Não adiantou a casa ser perfeita, não adiantou a casa ter tudo de bom, não adiantou a casa ser um lar. Ele quis sair. Muitos abandonaram a casa do Pai e hoje querem voltar. Muitos estão longe da casa do Pai e hoje sentem a necessidade de voltar. Mas enquanto eu escrevi esta palavra, me veio à memória aqueles que foram cremados e nem puderam ver as suas famílias, não puderam despedir das suas famílias, não puderam voltar para a casa do Pai, não puderam ter um retorno. Isso entristeceu meu coração. A morte vem para o justo e vem para o injusto. Mas a diferença do justo e do injusto é que o justo procura se acertar enquanto está vivo.
Você precisa entender que você precisa fazer acertos com o pai, fazer acertos com a sua família, fazer acertos com os seus amigos enquanto você está vivo. Diz a palavra que o filho passou fome. Ele foi para uma terra distante e aquela terra houve uma crise, houve um problema e houve fome. Não é de hoje que nós vemos quando a peste vem. Se o Eterno não tem misericórdia e coloca as mãos sobre a nação, não somente a nação, como o mundo paga um preço. Que foi o que aconteceu no Egito. Ali foi apenas a misericórdia do Senhor que reinou. E que eu creio que hoje está reinando no nosso meio, a misericórdia dele. O filho, ele tinha memórias lindas de casa, e ao passar fome ele começou a pensar: olha, lá os empregados do meu pai comem melhor que eu, os empregados do meu pai vivem melhor que eu. Ele tinha uma casa que ele podia recordar de coisas boas que aconteceram. Não é o caso de muitas pessoas hoje. Muitas pessoas sofreram abusos, sofreram perseguições dos seus pais. Quantas mulheres, eu não consigo entender isso, a minha cabeça tem uma certa limitação para entender como um pai estupra uma filha. Mas isso é mais comum do que nós podemos imaginar, e sempre foi. Então há pessoas que são traumatizadas, há pessoas que elas desejam sair de suas casas, porque as suas casas lhe trazem traumas. Mas eu quero falar de algo que eu acho muito lindo aqui no versículo 20. A seguir, levantou-se, depois de aquele filho estar pensando, aquele filho estar imaginando como era a sua vida, ele começou a imaginar como seria se ele não tivesse tomado a atitude errada. Então a seguir ele levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e abraçou e o beijou. Aleluia. 21. O filho lhe disse: pai, pequei contra os céus e a terra, contra ti, e não sou digno de ser chamado seu filho. Veja que o filho, ele só consegue falar depois que o pai o abraçou e o beijou. O pai não estava preocupado com as explicações dele. O pai não estava preocupado com o que ele tinha para dizer. O pai estava feliz, cheio de graça, cheio de amor, cheio de misericórdia. E ele chega e, antes de ouvir qualquer palavra do filho, ele o beija e ele o abraça. Eu creio que aquele pai esteve todo o tempo na varanda. Quando lhe sobrava um tempo depois do trabalho, eu creio que em todo momento que ele estava sem fazer nada, ele ficava na varanda. Quantas vezes será que ele foi para a varanda e esperou aquele filho? Quantas vezes aquela dor de olhar e vir à noite e ele não ver o filho chegando? Mas um dia o filho aponta, distante, ele reconhece: este é o meu filho amado. Ele está voltando para casa, ele se alegra, o seu coração está tão alegre que ele só deseja abraçar e beijar. O filho não merecia, mas havia graça no coração do pai. Muitas vezes você e eu não merecemos, mas há graça no coração do Abba Pai. Quando eu digo Abba Pai, eu digo Paizinho. O Pai Celestial te olha hoje com um olhar de graça. Aquele olhar que o pai olhou para o filho perdido, o pai olha com um olhar de graça. O Pai Celestial te abraça num tempo onde ninguém pode te abraçar. Depois do filho se humilhar, o pai poderia dizer: eu te disse. Muitas pessoas que não têm a graça, muitas pessoas talvez estivessem na varanda também esperando o filho e dizendo: ah, quando esse rapaz chegar, mas vai ouvir. Mas ele vai voltar. Ele vai voltar. E quando ele voltar, eu vou dizer: né? Mas não, esse pai, ele não estava interessado em falar isso. Quando
O pai, ele não olha o filho como um ingrato, como aquele que levou a herança. Ele olha como seu filho amado. Nós precisamos aprender a liberar perdão. Nós precisamos. Vai lá para o versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Aleluia. 23, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. É isso que o pai almejava, é isso que o pai queria. Quando o filho volta, quando o filho retorna a casa, o pai faz festa do mesmo jeito que o nosso Abba Pai. O pai não perguntou o porquê. O pai não queria ter razão naquele momento, ele queria ser feliz. Seu coração estava cheio de alegria. Eu quero que você imagine o coração do paizinho, do eterno. Quando você vem para ele, quando você se achega, quando você reconhece o poder dele, quando você se humilha diante dele, como fica o coração do pai? Ele te ama profundamente porque você saiu dele. Aleluia. Você precisa entender que ele fez com as mãos o seu corpo. Essa carcaça foi feita com as mãos dele. Mas depois ele pegou a própria vida que nele estava e soprou. Ele soprou a vida que estava nele, dentro de você e de mim. Nós temos em nós a vida de Deus. Essa palavra nos ensina a ver o Pai, não da forma que víamos o nosso Pai. Nós precisamos entender a natureza do Abba Pai. Ele não ama, ele é o próprio amor. Essa é a natureza dele. Hoje muitas pessoas que pelos abusos, por seus pais tentarem te matar, por seus pais fazerem guerras psicológicas, porque tem pessoas que não foram abusadas sexualmente, mas foram abusadas psicologicamente, não entendem o amor do nosso paizinho. Há muita gente com dificuldade de entender este amor, porque tiveram pais tão cruéis. O mundo, ele tem nos pregado um pai fracassado. Há quantos anos nós temos visto a mídia, há quanto tempo nós temos visto que os pais, eles têm sido um fracasso na sua maioria das vezes. Um grande líder dos nossos dias afirma que a cruz é o fracasso de Deus. Eu ia falar a frase toda em espanhol, mas não, preferi não arriscar. Não, a cruz não é um fracasso de Deus. A cruz é o que nos libertou, a cruz é o que nos salvou, a cruz é o que nos trouxe vida e vida em abundância. Meu pai, ele não foi fracassado, o Abba Pai não fracassou. O mundo nos mostra pais sem coração. Um sacerdócio tem sido roubado das famílias. Há quantos anos eu tenho visto o sacerdócio ser roubado do meio das famílias? Pais que não entendem ou não conseguem desempenhar o seu papel da maneira correta. E às vezes isso é demonstrado em coisas simples, filmes. Eu creio que muitos já assistiram A Feiticeira e o Marido dela. Antigo, mas alguns já pegaram. A feiticeira tem um marido atrapalhado. Depois a gente vê a Dini é um gênio, tem um marido atrapalhado. Agora eu vou um pouquinho mais longe. Alguns que estão nos ouvindo não vão entender. Família Jetson. É uma família que tem um pai atrapalhado. Aí depois a gente vai para um pouquinho mais perto. Os Flintstones. Os Flintstones, os pais são atrapalhados. E hoje, na nossa era digital, nós temos
Os Simpsons, que tem um pai atrapalhado. Ou seja, parece simples, mas é isso que está sendo falado, é isso que está sendo demonstrado, é isso que acontece em muitas casas. Em muitas casas os pais não conseguem ser pai. Esse é o tipo de informação que tem sido bombardeado nas nossas mentes. Mas quando Jesus fala essa parábola, é uma época, uma cultura onde os pais tinham a conotação de respeito absoluto. Quando Jesus está falando essa parábola, não está falando para qualquer pessoa, está falando para uma geração, para uma cultura, onde o pai havia um respeito muito grande. E aqueles homens começam a ouvir e falam assim: mas como? Esse pai perdoou, esse pai amou. Porque abaixo do pai, a autoridade máxima era o filho mais velho, depois que o pai morresse. Imagine aqueles homens tentando imaginar um pai que deixou o filho falar o que quisesse. Imagine como ficou a cabeça daqueles homens. Porque na verdade o filho, depois de falar isso, no mínimo era uma surra que ia levar. Porque era caso até para ser apedrejado. Para que você entenda, pedir a herança em vida é como você dizer: pai, eu quero que você morra. Não é muito diferente hoje na nossa cultura, né? Se o filho vier falar: eu quero a minha herança, eu falo: não, você está querendo que eu morra, né? Bem que hoje o negócio a herança ela vai sendo usada. À luz dessa palavra, eu entendo o seguinte: o Abba te perdoa de tudo. O que Jesus está falando nessa parábola aqui, o Abba, o paizinho, te perdoa de tudo quando você se achega a Ele. Não existe na terra comparações com este Abba. Não existe comparações que nós podemos ter e falar do nosso paizinho. O Abba, ele supera todas as minhas expectativas. Todas elas são superadas pelo Abba. O Abba está na varanda hoje, esperando você voltar. O pai, o paizinho, está te esperando. Mas sabe o que acontece? Aquele jovem, ele falou: eu preciso voltar. Mas eu creio que muitas vezes ele pensou isso, e o inimigo falou na mente dele: seu pai não vai te receber. Você afrontou ele, você desrespeitou ele. Ele não vai te perdoar. É isso que acontece muitas vezes. Mas saiba que o pai te ama tão profundamente que quando você chega, ele não consegue te lançar fora, diz a palavra. Eu quero dizer que o Abba faz além do que você pode imaginar. O meu pai faz além do que você pode imaginar se você voltar para ele. O pai não tinha obrigação nenhuma mais com aquele filho, mas ele esperava a volta do filho. O pai não precisava, mas quando o filho volta, ele beija e abraça. O pai, ele foi ferido, mas quando o filho chega, ele cura as feridas do filho. O pai tinha o direito de pegar aquele filho e falar: vai embora, mas mandou dar a melhor roupa. O pai faz algo talvez até inesperado para muitos. O pai, além de mandar que deem a melhor roupa, o pai chega e fala assim: olha, coloca um anel no dedo dele. Pode na nossa cultura parecer algo simples, mas anel nesta época era mais do que enfeite, do que uma joia, era um sinal de autoridade. O filho volta, o pai recebe, olha o que é perdão, olha o que é graça, olha o que é amor, olha o que é misericórdia. O pai não somente abraça ele, o pai dá um anel de autoridade, ou seja, restabelece a aliança com o filho. Eu quero te dizer, hoje o Abba, o paizinho, te dá autoridade em nome de Jesus. Esse é um tempo de alianças. Nós estamos vivendo um tempo de novas alianças. Um tempo de conserto do povo com o Abba Pai. Hoje é tempo de nós deitarmos no colo do
do Abba. É tempo de nós descansarmos no colo do Abba. Antes de começar essa parábola, Jesus fala da ovelha e a dracma perdida. Lá antes. E diz o texto que o pastor que acha a ovelha fica feliz, e a mulher que acha a dracma, ela faz festa. Eu não sei do coração de ninguém, não posso julgar aqui mesmo que por uma parábola, né? Mas eu não sei se esse pastor sabia o quanto doía perder uma ovelha, ou somente quando perdeu ele percebeu. Eu não sei se essa mulher já tinha perdido algo e sentido a dor da perda, porque nós só percebemos, só sentimos, só valorizamos muitas vezes quando perdemos. Este filho perdido percebeu, depois que perdeu, que tinha trocado ouro por barro. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão morrendo e não estão pedindo perdão para os seus familiares. Não estão conseguindo. Isso é muito triste, igreja. Isso é muito triste. Valorize tudo que você tem. Valorize a sua família. Valorize os seus bens. Valorize o que Deus tem feito na tua vida. Muitos estão dizendo que era feliz e não sabia. Tinham e não davam conta do que tinham. Saiba que a nossa felicidade está no Filho de Deus. Uma canção que eu curtia muito há uns 40 anos atrás, ou melhor, uns 30 e poucos. Ela já tinha sido composta e diz que a felicidade está no Filho de Deus. Há muito que se fala isso. A felicidade não está em coisas, não está em pessoas, ela está no Filho do Eterno. E eu quero dizer que não importa como foi o seu pai, hoje nos é apresentado mais do que um Deus, um Abba Pai, um paizinho. Então não compare o que você teve do que Deus é para você, porque Deus, ele é muito mais do que você pode imaginar. Ele pode fazer muito mais. Você que um dia saiu de casa, volte para a casa do Abba. Ele te espera. Ele quer que você se dobre diante dele. Você que nunca esteve na casa do Abba, hoje é o tempo de você receber a salvação na tua vida. Hoje é tempo de você falar: eu quero esse paizinho. Hoje é tempo de você dizer: eu quero este amor, eu quero esta vida, eu quero esse Deus que surpreende. Salmo 103 diz assim, no 13 e 14: como o pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Eu quero que hoje você receba a revelação do Pai. Eu quero que haja cura na sua vida, porque no lugar da figura paterna que você tem, hoje tem o Paizinho. Entra o Deus perfeito, o Todo-Poderoso. Esse é o Pai. Não é aquela figura de um Homer Simpson. Não é aquela figura. Aquilo não é um pai. O paizinho é incomparável. Se pegarmos a melhor figura nesta terra, se pegarmos a pessoa de mais honra nesta terra, ainda não dá para se comparar ao paizinho. Em João 3:1, 1 João 3:1 diz assim: veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Aleluia. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Quando você entender o amor do Pai, você vai amar mais, você vai perdoar mais, você vai ser mais paciente, não vai querer sempre ter razão, não vai viver na ira e vai entender o que é o anel, o que é uma aliança, o que é o Senhor renovar a tua autoridade. Isso tem poder, isso é maravilhoso.
Mas quero começar a finalizar dizendo o que vai acontecer nesses dias. Eu quero que você comece a entender o que vai acontecer nesses dias. Lucas 15:32, vamos lá para o versículo 32. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. É isso que o Pai olha. Ele não olha para o que você fez. Quando você se arrepende, quando você chega até Ele, Ele olha como se você não tivesse pecado, diz a palavra. Estamos vivendo um tempo onde muitos voltarão à vida em nome de Jesus. Estamos vivendo um tempo onde muitos que estão perdidos serão achados. Eu quero que você entenda o melhor dessa palavra, sabe o que é? Quem está dizendo esta palavra? Quem está falando? O Filho, era um filho. Jesus Cristo, quando ele fala isso, ele está falando de um pai. Ele tem um conhecimento do melhor pai do mundo, ele veio dele. Ele é o próprio Deus. Ei, foi Jesus quem disse. Eu tenho total confiança no que Jesus falou. Ele conhecia intimamente o Abba Pai. Eu confio na sua palavra. Sua referência de família não vai ser mais o que nós temos visto por aí. A sua referência de família é Pai, Filho, Espírito Santo e Igreja de Cristo. Quando isso entrar na tua mente, a tua família vai ser transformada, a tua casa vai ser mudada, os teus filhos vão ser impactados pela palavra do Senhor. Este é um tempo onde o Eterno vai falar mais intimamente com você. Este é um tempo que o Eterno vai se aproximar de você e vai falar com você de forma especial. Deixa eu te falar, o Eterno faz coisas sem precedentes em nossa vida. Ah, mas eu não sei. Não, você não sabe. Você não entende, eu não entendo, porque o Eterno faz coisas que nunca aconteceram. O Eterno, Ele descia do Santo dos Santos, no Santo dos Santos, para falar ao povo através do sumo sacerdote. Diz a palavra que o sacerdote entrava no Santo dos Santos com um sininho. Se aquele sininho parasse de fazer barulho, ele era puxado por uma corda que também estava amarrado nele. Por quê? Porque se ele estivesse em pecado, ele entraria no Santo dos Santos e morreria. Essa era a forma, antes do véu ser rasgado ali na cruz, era a forma que o Eterno falava com o povo. Mas olha como o Eterno, Ele age da forma que Ele quer. Nós vemos uma outra situação. O Eterno entra num quarto. Ele não entra no Santo dos Santos, ele entra num quarto para falar com uma criança. E essa criança se chamava Samuel. Samuel ouviu o Eterno chamá-lo 3 vezes. Ou seja, o Eterno, na sua grandeza, no seu poder, entra num quarto de uma criança para falar com ele e dizer: olha, eu vou te usar. Ele faz coisas tremendas em nossa vida. Imagine hoje, não existe mais o véu, não existe mais separação, não existe mais limites. Você pode chegar a abraçar o Pai, você pode dizer que o ama, você pode chegar até Ele e dizer que você quer estar ao lado dEle, chamar a atenção dEle. Para terminar, hoje você é templo, você é casa espiritual, sacerdócio santo, você é o quarto que ele entra, é um membro da família celestial, você é filho, você tem um anel em seu dedo. Feche os teus olhos. Eu quero que você sinta o perdão do Pai liberado sobre a tua vida. Eu quero que você, a partir de hoje, entenda o que é olhar para o céu e dizer: Abba Pai. Eu quero que você entenda o que é dizer Paizinho. Quando você entender este amor,
você vai compreender muitas coisas que talvez hoje você não consiga compreender. Eu quero orar para que o teu coração agora seja cheio de misericórdia, cheio de graça, cheio de poder. Que o Eterno possa agora te visitar, onde você estiver. Se você agora quer levantar as tuas mãos, se você quer dizer, eu quero voltar para a casa do Pai, volta hoje. Mesmo que fisicamente você não possa estar aqui, e logo estaremos, saiba que o Eterno, Ele vai estar visitando a tua morada, o teu coração. Saiba que o Eterno vai fazer algo dentro de você, que você jamais esperou que Ele fizesse. Volta logo, volta, abraça, receba o anel no teu dedo, em nome de Jesus. Se você nunca recebeu o Eterno, Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador, levante a tua mão e diga: eu recebo Jesus, eu recebo o Senhor na minha casa, eu recebo Ele hoje em minha vida, e que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa estar reinando no teu coração poderosamente. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça contigo. Que a bênção dele seja sobre a tua casa.